projeto Eu Estudo a Lição. Escola Sabatina Distrito de Santos. Quarto trimestre de 2020. Educação e Redenção. Essa semana com o nosso amigo pastor Wanderson Assunção. Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um estudo, recapitulação, bater esse papo sobre a lição da Escola Sabatina, o tema de hoje, educação na igreja primitiva. Estamos durante toda a semana falando sobre educação e redenção e agora, neste dia, um tema tão bonito, tão extraordinário, que ele vem falando justamente desse período em que Cristo deixa esta terra, os seus discípulos permanecem na terra, eles permanecem ali em Jerusalém, em outras cidades, mas esse princípio da continuidade da palavra de Deus, do compartilhamento da palavra, destes princípios da educação cristã, eles deveriam continuar. E é interessante porque os judeus, eles utilizavam de alguns métodos educacionais, mas a lição, ela destaca algo que não foi desenvolvido pelas habilidades, pelos conceitos humanos. Mas a lição traz que um dos principais elementos para que houvesse um grande sucesso na transmissão, na educação de pessoas a pessoas na igreja primitiva foi justamente o Espírito Santo. E nós lemos aqui um texto bíblico que está em João, no capítulo 14, os versos 16 e 17. Acompanha comigo a leitura. Está acompanhando aí? Veja o que diz aqui a palavra de Deus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará convosco. Que texto lindo! O poder que o Espírito Santo daria e continua dando para que o ser humano compreenda os mistérios da palavra de Deus. Quão maravilhoso é quando nós, em espírito de oração, de comunhão, clamamos ao Espírito Santo para que a nossa mente esteja sensível, para que Ele fale conosco, quando estudamos a Bíblia, quando estudamos a Palavra de Deus, quando estudamos a lição da Escola Sabatina. O Espírito Santo nos faz ter acesso àquilo que normalmente uma leitura superficial das Escrituras nós não conseguimos encontrar. É como se o Espírito Santo abrisse um baú de tesouros e nos fizesse compreender, é como se ele abrisse uma cortina e nós pudéssemos enxergar além daquilo que normalmente nós estamos enxergando. Esta foi a promessa para aquela igreja. E esta é a promessa para os dias de hoje. Eu quero fazer um desafio para você. Antes de estudar a palavra, clame ao Espírito Santo. Eu não sei que tipo de experiência você tem tido com Deus através da Bíblia. Se você tem amado ler a Bíblia, se você tem amado meditar nela. Mas peça ao Senhor, querido Deus, eu quero ter a mente de Cristo, eu quero que o Espírito Santo me conduza conforme aqui esta palavra tão maravilhosa, que o Espírito da verdade me conduza à verdade, para que eu seja um homem, uma mulher cheio da sabedoria do céu. E eu quero ler a última parte aqui da lição, o texto bíblico, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, porque aqui o apóstolo Paulo, ele vem compartilhando a experiência dele. Paulo vem dizendo o seguinte, que quando ele foi pregar para aqueles que habitavam na cidade de Corinto, ele diz no capítulo 2, 1 Coríntios 2, verso 1, ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ou seja, Paulo, entendendo o perfil das pessoas que estavam ali para ouvi-lo, ele diz assim no versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo, a este crucificado. Mas presta atenção, Paulo aqui ele está dizendo que a verdade ela deve ser pregada e também ensinada de uma forma progressiva. Às vezes, nós temos que ensinar as pessoas a palavra de Deus de uma forma muito simples, com uma linguagem muito simples. Às vezes,
nós teremos que utilizar uma linguagem um pouco mais rebuscada, né? Para que as pessoas entendam um pouco mais a palavra de Deus. Mas veja bem, ele está dizendo assim, no versículo 6, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Ele está dizendo assim, para vocês eu falei diretamente Cristo. Agora, para aqueles que têm um pouco mais de entendimento, um pouco mais de sabedoria, de conhecimento, eu usei a metodologia da sabedoria. E ele vai falando dessa progressividade, ele vai dizendo assim, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, ele está dizendo, mas Paulo, ele compartilha a sabedoria que vem do trono de Deus. E ele diz assim, lá no último verso, versículo 10 agora, mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito. Veja, nós estamos vivendo numa sociedade onde há tantos homens e mulheres cheios de sabedoria. Pessoas estudadas, filósofos, pensadores. E às vezes nós ficamos admirados com tanto conhecimento, com tanta inteligência, com tanta sabedoria. Mas o apóstolo Paulo, e nós precisamos entender que comparando a mente destes homens ao longo dos séculos, com a mente, com o conhecimento, com a sabedoria de Deus, estas pessoas, seus pensamentos, as suas ideias, é como se fossem ideias de crianças tão pequenininhas. Então, eu convido você hoje a buscar a Deus cada vez mais e pedir assim, Senhor, compartilha comigo esta sabedoria que ela é ilimitada, a sabedoria, Senhor, que não erra, que não entra em contradição, a sabedoria que vem da tua mente, do teu coração para a minha vida. Que Deus hoje ajude a você a experimentar cada vez mais esta experiência tão bela, que é de nós sermos ensinados pelo Espírito Santo e vivermos pelo Espírito Santo neste dia. Que Deus abençoe você. Escola Sabatina Distrito de Santos. Na cruz, creio no teu amor, que estás no céu, que és o meu Redentor. Creio na tua santa palavra, teu Santo Espírito me